Boa noite, pessoal. Boa noite, Léo. Obrigado aí pela apresentação. Parabéns ao Alderi pela aula. Cara, que aula, né? Fique rico ou morra tentando. E aí, quando a gente ouve isso, para muitas vezes tem pessoas que até, né, a, agride, né, o ouvido, pô, ficar rico como se fosse uma coisa, né, que não fosse para a gente, é para todo mundo. E o Alderi explicou muito bem o que é, e cada um tem que identificar isso. Mas é sensacional a gente ter esses conceitos, porque a gente não escuta isso em todo lugar. É muito raro, é muito seleto esse tipo de informação. Então, gente, vamos lá. Qual é o caminho? O que que vai nos levar a isso? Nós estamos agora aqui com 181 pessoas, tá? Os próximos 20 minutos, então também a gente passa uns minutinhos da hora, a gente vai aqui refletir juntos, né? O que que nós precisamos fazer para nos tornarmos a pessoa certa para alcançar aquilo que nós queremos na nossa vida. Porque, para assim, para muitos de nós, pô, quem não gostaria de ter uma vida melhor? Quem não gostaria, né? Mas de ter, de financeiramente estar melhor, ter uma estrutura melhor, enfim, mas na verdade nem todos estão dispostos a pagar o preço, né? E nós vamos mostrar aqui um caminho que não é uma coisa que eu pensei, ou o Léo pensou, o Alderi, ou outro membro da equipe de presidentes que está aqui, são coisas que nós copiamos de pessoas de muito sucesso, pensamos juntos, avaliamos juntos todos os caminhos, vamos por aqui, pela esquerda, pela direita, pelo centro, e chegamos à conclusão que é o melhor para uma pessoa que está começando hoje, cadastrando na Herbalife, chegar onde ela quiser neste negócio, ok? Tá? E tem certeza que ao final, acabar o último slide, você vai assim, cara, agora eu sei para onde eu estou indo. Então, primeira coisa, deixa eu falar sobre o sistema unificado, tá? O sistema unificado, leva esse nome porque é uma união, uma unificação de pessoas, objetivos e modo de pensar o negócio e desenvolver o negócio, que nós nos unimos, organizações, é, de pessoas que entendem que é o melhor caminho para a gente crescer, estar juntos. Então, criamos esse sistema que já vem desde praticamente, nós vamos trabalhando no sistema online e nos finais de semana de liderança juntos desde o início deste ano, tá? E a coisa está evoluindo, a gente sente que está evoluindo a cada mês, tá? Então, gente, dentro desse sistema unificado, nós temos dois pontos principais que nós vamos falar hoje. Existem todo o sistema presencial de fim de semana de liderança, que eu vou mostrar depois no final, mas nós entendemos que nós precisamos o quê? Apresentar a oportunidade da Herbalife, isso chama HOM, quando sempre você ouvir falar de uma HOM, uma apresentação de oportunidade da Herbalife, e uma capacitação, como falou o Léo, segmentada. O que é uma capacitação segmentada? É a informação, tipo, na veia daquela pessoa que precisa daquilo naquele momento, tá? Não, ela não vai ter informações que talvez ela não compreenda, que também são muito importantes, mas não para ela naquele momento, ok? Então, é isso que nós pensamos. Por quê? Nós acabamos de chegar da Extravaganza, né, em São Paulo, Extravaganza Brasil, e isso tem a ver com efeito extravaganza. O que é efeito extravaganza? Por exemplo, a gente vem falando da extravaganza desde basicamente o ano passado, falando dessa extravagância, que nos tem um casal aqui, 150K, ou seja, para chegar a presidente precisa alcançar 10K, que é os 200 mil pontos, né, mensais, e eles fazem 150, ou seja, 15 vezes mais, né, ou 14 vezes mais, né. Então é uma coisa impressionante. E eles trouxeram na informação que eles passaram no palco da extravaganza e na mentoria que a gente teve lá, uma forma muito simples, como eles trabalham, como eles desenvolvem pessoas. Porque o nosso negócio ele é formado de pessoas e processos.
né? Hoje o Alderi falou como é que nós temos que ter uma mente, como é que nós vamos trabalhar a nossa mentalidade, a nossa motivação e métodos para o nosso crescimento. Então, esse desenvolvimento de pessoas, eles trabalham segmentado. Então, eles falaram uma coisa muito simples: não dá para dar uma informação de alto nível, muitas vezes, uma informação que exige uma experiência maior das pessoas, né? Ou uma informação muito básica para um grupo que não é específico daquela informação. E trazendo isso, e é uma coisa que existe, né? Uma extravagância sempre traz efeitos. Eu não imagino assim que a gente vai para uma extravagância, volta para casa e continua fazendo a mesma coisa. Então, podia ter ficado em casa, né? Eu ir para a extravagância, voltar para casa e fazer exatamente a mesma coisa. Pô, não aprendi nada, não tem nada. Então, nós chegamos, não, peraí. Todo mundo lá ficamos loucos com o que eles falaram, e aí então nós passamos a nos reunir e montar esse sistema segmentado. Primeira coisa, tá? HOM. Tá? Vamos intensificar o sistema de apresentação das HOMs, tá? Então, em vez de a gente fazer, nós não estávamos fazendo nenhuma online, as pessoas estavam trabalhando basicamente individualmente ou usando os sistemas presenciais, que vamos continuar usando, tá? Cada vez mais forte, na sua região, jantares de negócio, apresentações, seminários, STS, enfim, tudo isso continua. Mas online, tá? Toda segunda-feira, 2 vezes por semana, às 20 horas e 30 minutos, tá? Então nós vamos mudar. Hoje foi feito às 20 horas. Atenção, 20 e 30. Por que, Antônio, 20 e 30? Porque muitas pessoas têm um espaço que atendem até às 20 horas, tem pessoas que fazem reuniões para vender produtos à noite, tá? Então, a gente pensou que uma HUM às 20 e 30, ok? Logicamente, quem vai estar na HUM é quem convida pessoas para ir uma apresentação. Se você não está no nível ainda, se você não está convidando pessoas e precisa em outras coisas, pronto, você vai investir na tua formação. Então, toda segunda-feira e toda quinta-feira, 20 horas e 30, nós temos uma apresentação. Ô, Tony, mas eu, por alguma razão, eu não posso estar lá. No problem. Mas você pode encaminhar pessoas para lá, você pode mandar o link para as pessoas, entra lá, assiste. Você pode conectar do teu celular de qualquer lugar, né? E você está ali. Então, nós temos que buscar as soluções e não dificuldades, tá ok? Depois, então já sabe, já anotou aí. E agora nós temos o que a capacitação unificada, que basicamente nós chamamos de fase 1, que é as bases do negócio. O que vai mudar? Aqui começa a grande mudança de formação. É onde vai levar uma pessoa de distribuidor a supervisor totalmente capacitado, não só totalmente qualificado, porque qualificar supervisor é uma coisa, estar capacitado como supervisor é outra coisa. Qualificar é alcançar pontos, tá? E capacitar, tá? Significa desenvolver habilidades. Eu posso ter os pontos de volume que me qualifica a avançar ao nível, mas eu posso não ter a capacidade, ou não desenvolver as habilidades que corresponde àquele nível para que eu seja produtivo. Entende isso? Então, eu sou um supervisor que tem o volume, já alcancei determinados pontos, mas não desenvolvi a habilidade. Então, nessa fase 1, o objetivo é desenvolver a habilidade dessas pessoas, tá? Uma vez por semana. Ô, Antônio, então eu tenho que ser um distribuidor? Não, você pode ser um supervisor novo. Você pode até ser um supervisor que, por alguma razão, você meio que parou de fazer, você se sente um pouco travado em algumas ações básicas. Você tem que assistir essa aula, tá? Você tem que estar aqui nessa aula. Então, o que é importante? É toda segunda-feira, botei bem grande aí, 21 horas. Ô, Tano, mas aí vai ficar vai ser das 21 às 22 horas, tá?
É 1 hora de treinamento. Então, nós aumentamos, ficou um pouquinho mais tarde, 1 hora. Por quê? Para dar mais oportunidade de trabalho à noite. Então, dá para, das 18 até as 20, temos 2 horas aí, ou 2 horas e meia, que dá para fazer apresentações, dá para fazer vendas, dá para. E não vai atrapalhar em nada, chegou em casa, conectou, ou onde você está, conectou e está na aula segmentada. Então, ela é aberta a todos os distribuidores e níveis acima. Nós tínhamos pensado o que é importante aqui? Todos os distribuidores estarem e todos os patrocinadores estarem e todos que quiserem participar estarem. Mas o que é importante que todos entendam, por exemplo, eu sou um presidente, tá? Essa aula é para mim? Não, essa aula não é para mim. Mas eu vou estar nessa aula, entende? Porque eu quero estar ali e se surgir alguma dúvida, eu quero estar ouvindo, porque eu vou ter pessoas novas nessa aula. Minha meta é colocar distribuidores novos e estar ali para apoiá-los. Se eles estão me vendo ali, logicamente eu sei o que o palestrante está dizendo, e amanhã ele vai me fazer uma pergunta, talvez, com certeza, e eu não vou saber como é que o palestrante falou sobre aquele assunto, né? Talvez eu esteja perdido. E é bem possível que essa pessoa, sabendo que eu não esteja na aula, ele nem volte na outra segunda, né? Porque ele talvez entenda que não é importante. Então, mas eu tenho que entender que essa aula, eu não posso dizer assim, não, essa aula vai trazer um conteúdo para mim. Não, porque essa aula, essa parte eu já domino, tá? No meu caso, estou falando por mim, tá? Então, é uma aula segunda-feira de formação das bases do negócio. O que nós entendemos isso? E eles explicaram lá na extravagância. É o alicerce da casa. Imagina você, muitas vezes aqui a pessoa está mais preocupada com a cor da telha da casa que se vai ficar bonita, tá? Do que propriamente se o alicerce vai ter uma boa estrutura e sustentação. E quando você não se preocupa com o alicerce, a casa pode desmoronar. Então aqui a gente quer fazer isso muito bem feito, tá? Tanto é que a primeira aula já está programada. Esta aula vai ser na segunda-feira, tá? Às 21 horas, dia 9 de outubro, a primeira aula, e vamos ter o tema produtos. Falar, produtos! Não, você nunca vai ser uma aula que nós vamos falar de ciência, você vai entender o porquê Herbalife é diferente. Tecnologia, segmentos de linhas de produtos e como promover benefícios para vender. Não é simplesmente é como você fala, não é o que se fala exatamente dos produtos, é como se faz isso. E o uso pessoal e como construir um testemunho impactante, tá? Então, construir e como falar esse testemunho, como contar essa história de produtos. E vai ser o casal, vai ser a Patrícia e o Jean, tá? Desenvolvendo este tema, que é o primeiro de 4 módulos do curso de segmentação do básico. Não é, todo curso aleatório. Não, eles vão ser 4 módulos mensais, tá? E que depois você vai ver que é a base do nosso negócio. Produto, vendas, acompanhamento, recrutamento, coisas básicas, né? Plano de marketing, enfim, vai ser tudo que você vai descobrir aula a aula. E quem vai entrando no mês, tá? Uma pessoa que cadastra ao meio do mês, ele pode o quê? Assistir a aula que vai estar gravada. Então, ele assiste as aulas anteriores para acompanhar o grupo e fechar o ciclo de 30 dias. Ô, Antônio, então você está me dizendo que uma pessoa ele vai assistir 4 aulas e ele já avança para o módulo seguinte. Não. Ele avança para o módulo seguinte quando ele domina as habilidades. Ou seja, primeiro, quando ele chega a supervisor e ele qualifica para o módulo seguinte que eu vou avançar, tá? O que é o módulo seguinte? De 500 a 2.500 pontos. Então, a pessoa que depois que ele qualifica supervisor, que é a fase 2, que é o treino avançado, ele já domina as habilidades, ele sabe como é que nós identificamos uma pessoa que já domina as habilidades? Quando ele faz reposição. Deixa eu explicar. Se uma pessoa ele vai lá e compra 1.000 pontos, vende, compra mais 1.000 pontos, tá? No momento que ele vendeu a supervisão, o volume da supervisão,
Ele está pronto para a fase seguinte, então ele precisa de produtos para continuar o trabalho. Não o fato dele ser supervisor. Se ele é um supervisor que faz zero, ou faz 100 pontos, ou só produto para uso, ele está na fase um, ele tem que continuar na fase um, tá? Então, quando ele repõe, pelo menos, fez 500 pontos esse mês, opa, uma parte para usar, uma parte para começar a vender. Então, é o mínimo de volume que uma pessoa precisa para ir para a fase 2. Agora ele precisa aprender o quê? Ir de 500 para 2,5. Ir de 500 para 2,5. Aqui é o pulo do gato. Aqui é onde qualquer pessoa que alcançar essa fase, tá? Ele tem a matriz, ele tem o modelo para chegar à equipe de presidentes. É só uma questão de tempo e duplicação, porque o modelo ele já tem. Então, vai acontecer 2 vezes por mês, tá? Quinta-feira, já pode marcar as datas aí, dia 12 e dia 26, né? E esta aula vai ser coordenada pelo nosso palestrante de hoje, esse curso, né? Esse módulo está sendo agora, nesse momento, coordenado pelo membro da equipe de presidentes 15K, Alderi Janoski, e o Alderi, né? Então é aberto a todos os supervisores com um mínimo de 500 pontos no mês anterior. Então, hoje está fechando o mês até a meia-noite. Se você, supervisor, está aqui, quer entrar nessa aula, que vai ser a primeira já no dia 12. Ô, Antônio, mas eu ouvi dizer que dia 12 parece que vai ser feriado. Excelente, tá? Porque melhor ainda, tá? Melhor ainda. E principalmente para quem precisa aprender o negócio. Então, não importa se você está na sua casa ou na casa de alguém ou em viagem, vai conectar 21 horas e nós vamos ter no dia 12 e também a segunda aula do mês desse módulo para esse público no dia 26. Qual o objetivo aqui? Vou repetir. Chegar a 2.500 pontos mensais com vendas. Vendas, produção pessoal. Sabe? Ganhar 5, 6 mil por mês ou mais de lucro com o negócio Herbalife, tá? E aí sim o seu negócio vai explodir. E, logicamente, já temos aqui o Alderi. Eu não sei se ele praticamente é ele o responsável dessa primeira aula, tá? E ele vai dar todo. E basicamente, o que vai ser? Ah, mas é venda e acompanhamento? Não, é protocolo. Como gerar contato, agendar, apresentar, fechar, ser um supervisor ativo somente com vendas. Qual é o protocolo para dar o start, para começar o trabalho, para fazer a roda girar? Entendendo isso esmiuçadamente, passo a passo, não tem erro, tá? E sabe por que não tem erro? Porque eu conheço o Alderi desde que o Alderi entrou na Herbalife. E é o que ele faz. E o Alderi hoje é um autoprodutor de volume, tá? E ele vai mostrar isso e vocês vão ver. Então, pode acreditar, todos que tiverem, se você hoje está aqui e tem dificuldade para fazer 2.500 pontos, e você tiver no mínimo 500 pontos, tá? No mês agora de setembro, você está qualificado para essas 2 aulas do mês de outubro. Então, é assim, até meia-noite dá tempo ainda. Então, corre lá, é o que você precisa para entrar em ação. E depois vem a fase 3, que é o treino de 2.500 pontos, a AWT, ou seja, equipe mundial e o bônus de 1%. Esse nós vamos ter uma vez por mês, vai ser no dia 20, no dia 19 do 10, tá? Marque aí. Ainda não está programada o palestrante desta aula, mas já anote a data. Vamos promover já na próxima segunda-feira esta aula aqui, qual o objetivo? Pô, agora olha só, lá na fase 1, eu preciso da base. Agora eu já sei começar a vender, qual é o método, o que eu preciso, já entendi o negócio, entendi o plano, mas já sei onde eu quero chegar. Agora eu vou aprender as habilidades para me tornar um produtor em vendas, ganhar dinheiro. Agora eu já sei vender, eu já tenho uma carteira de clientes, eu já estou trazendo gente para o negócio, já estou recrutando. Então agora eu vou começar o quê? Construir e desenvolver uma organização. Que sensacional, hein, gente? Tornar realmente uma pessoa
com uma organização de supervisores, chegar a AWT e ter já a minha base pronta para chegar GET, milionário, presidente. Incrível, tá? Então é aberto todos os supervisores e níveis acima com mínimo de 2.500 pontos. Aqui, para essa aula, então é quem alcançou 2.500 pontos no mês de setembro está totalmente qualificado. Perfeito? E depois vem a fase 4, tá? Que é quando já tem uma organização, já estou produzindo 500 royalties, é o grupo focado basicamente em trabalhar liderança, né? Que é os AWT e para chegar à equipe GET e, logicamente, todo mundo que já é tabulador, que o assunto aqui já é altíssimo nível, tá bom? Então, gente, esse aqui vai ser também uma vez por mês, também numa quinta-feira, às 21 horas, possivelmente na primeira quinta-feira do mês, nós vamos anunciar já a próxima, quando estiver pronta aqui a Fly. Então, essa é a nossa segmentação. Vamos basicamente quatro times que nós temos dentro do sistema, o básico, toda segunda, o avançado, né, duas quintas-feiras no mês, né, o time dos 2,5 a AWT uma vez e ali liderança uma vez. E assuntos voltados para aquele nível acima, tá bom? Então, gente, esse aqui é o que nós temos em termos de sistema unificado online. E na extravaganza foi anunciado Bogotá. Bogotá é a nossa próxima extravaganza que o Brasil vai participar, vai ser internacional. Antônio, me perdoa. Faltou. Antes de você ir para essa parte aqui, eu acho que tem duas coisas que talvez seria bom você dar uma reforçada. Que quem está em cima, todo mundo pode participar. De cima para baixo, todo mundo pode participar. Mas Sim. Desculpa, é verdade. essa é uma parte para não gerar confusão na hora das pessoas querem entrar nos grupos, né, Antônio? Então, É assim, ó, deixa eu voltar aqui. É assim. Aqui das 4 fases, tá? Vamos imaginar. Se quando você está num nível, vamos supor aqui do básico, você está no básico. Quando você avança, né? No caso aqui para o avançado, né? É quem está de 500 pontos, né? Para cima, tá? Todos os tabuladores podem participar de todos os grupos, naturalmente, que já conversamos isso com os tabuladores. E, logicamente, quando você está no grupo do 2,5, você pode também participar daquele treinamento, tá? Do avançado. Eu diria que deve participar para reforçar teus conhecimentos, tá? E também, logicamente, se eu já tenho uma organização, você puder, participe de todos os treinamentos para fortalecer, e até porque vai ser natural, se eu já estou aqui nos royalties, eu vou ter pessoas do meu grupo nessas reuniões. Muito bem lembrado, Léo. Antônio, volta para o avançado. Volta para o avançado, que tem um ponto que a gente discutiu e Tá. talvez possa. Vai ali. Esse grupo ali, lembra que quem qualificou supervisor, quem está no básico, qualificou supervisor, tá? Ele não obrigatoriamente precisa fazer os 500 pontos para estar no avançado, porque talvez no dia 30 ele qualificou o supervisor com 2.000 pontos. Quem tem que ter pelo menos 500 pontos de volume são os supervisores. Não. Não, Léo, eu lembro a gente falou desse assunto, mas eu acho que aí nós chegamos à conclusão do seguinte: se a pessoa comprou o volume, mas ele ainda não vendeu o volume da supervisão, ele continua no básico, até que ele reponha 500 pontos e ele vem para esse aqui. Ok, mas tem que Sabe ter por os quê? 500 pontos. Ok, Isso. Sabe por ok. quê? É porque a gente entende assim, aquilo que eu falei antes, a qualificação é uma coisa e ele desenvolver a habilidade é outra. Então a gente vai botar como regra ter no mínimo 500 pontos como supervisor no mês anterior, tá? Então ele fica mais que mês ali no básico, prepara. Aqui, gente, é muito importante a gente entender que não é a pressa, e sim a qualidade da informação e da prática que nós vamos colocar que vai fazer a formação. O Alderi está falando do volume alto da Fabi, está falando com o Pedro, né, Alderi? Hoje ele falou, esse mês, acho que era dia 20, eles viajando para Extravagante, então o cara está com 28 mil pontos.
de volume pessoal. É loucura, né? Então, gente, aí lançaram agora a extravagância de Bogotá, tá? E, logicamente, quem não gostaria, sinceramente, agora pensa aí você, quem não gostaria de uma viagem internacional dessa, né? Para Bogotá, para Colômbia, né? Para um lugar, uma cidade linda, maravilhosa, e a gente ir lá para essa extravagância que vai juntar toda a América Latina, todo mundo tem lá mais de 20 mil, 20 a 30 mil pessoas nessa extravagância. Vai ser uma loucura. Então é um sonho. Só que isso aqui é a consequência do trabalho que nós estamos fazendo agora, daquilo que vai acontecer. Então nós temos que entender o seguinte: o que, que vai nos levar para um nível maior? Primeiro, a gente trabalhar com metas, com desafios. A Herbalife lançou esse Leader Mindset. A aula do Alderi hoje é uma aula que fez todo mundo aqui pensar e como está a nossa mentalidade, o que, que eu tenho que fazer para me tornar aquela pessoa para chegar naquele nível de renda. E a Herbalife nos proporciona esse tipo de mentalidade que sempre o Mark Hughes e o Jim Rohn trouxeram, né, para nós aqui da Herbalife. Então, o que, que eu tenho que fazer para entrar nesse nível de informação, para estar justamente um nível de curso dado por um dos maiores institutos do mundo, que é o Franklin Covey, tá? Que é dos maiores formadores de profissionais no mundo. Então, eu preciso ser um supervisor e fazer 1.500 pontos acima. Olha só, se eu estou abaixo dos 1.500, em que fase eu estou? Talvez eu esteja lá na fase 2, precisando evoluir, né? Se eu não estou conseguindo fazer os 1.500, tá? E o distribuidor, eles também abriram aqui para mínimo de 1.000 pontos. Então, o que, que acontece? Se eu sou um distribuidor, olha que oportunidade. Fazer 1.000 pontos, entrar fazer o básico já com que eu vou precisar de produtos para pôr em prática aquilo que eu vou aprender, né? E já qualifico para esse nível de informação que é o mindset que a Herbalife está proporcionando para nós. Então, até hoje, meia-noite, ainda dá para qualificar. A Herbalife acaba de lançar a promoção mais top do ano. Eu estou mostrando isso aqui, gente, não é tá naquela hora das promoções, não. É para que a gente entenda que esse tipo de promoção, eu estou há 28 anos na Herbalife. E há 28 anos nós temos essa promoção. Incrível. Sempre no segundo semestre temos a promoção dos últimos meses do ano, que são promoções que vão nos dar o quê? Joias, tá? Coisas assim realmente que são troféus que a gente ganha por uma ação, por entrar em ação, por fazer um trabalho. Então, temos aqui 3 níveis de promoção e é incrível. Talvez você hoje está aqui como novinho, poxa, essa promoção não é para mim. Talvez não é mesmo, tá? Tem que ser um supervisor, tem que alcançar pelo menos 3.500 por nível 1, tem que alcançar 5.000 pontos por mês por nível 2 ou 6.500 por nível 3. Mas eu garanto uma coisa, o ano que vem vai ser lançado novamente. E o ano que vem, se você seguir a formação, o modelo que nós passamos aqui, você vai estar nessas promoções no ano que vem e vai levar tudo e a sua vida vai ser outra. Então começa o processo de mudança agora. Outros já estão prontos para ganhar essas promoções agora. E outros têm que talvez se desafiar um pouquinho para dar um passo um pouquinho, sabe, abrir essa promoção esse mês ainda. Então é assim, tá? E ainda pode ganhar a hospedagem, quem qualificar para o nível 3, num hotel incrível, onde vai ser o Hotel dos Presidentes na Colômbia, inacreditável, né? Vai ser 3 diárias por conta também da Herbalife. Vamos ter, olha que oportunidade, nosso fim de semana de liderança em janeiro, tá? 26 a 28 de janeiro, vai ser nesse lugar maravilhoso. Então, o que você tem que pensar? Cada um de nós aqui, eu estou pensando isso. Cara, como é que eu quero chegar na Colômbia? E o que vai determinar o meu resultado na Colômbia é o trabalho que eu vou fazer para janeiro. 26, 27 e 28 de janeiro, quantas pessoas eu vou ter comigo nesta sala em Blumenau? Esse é o nome do jogo, quantas pessoas, tá? Então nós vamos ter palestrantes do mais alto nível, Renata Grazina, vamos ter o professor Davi Menezes, da equipe de presidentes, uma das pessoas mais inspiradoras, com o maior nível de informação que nós podemos ter sobre
a Herbalife, produtos e tudo mais, uma palestrante internacional diretamente de Israel, a Olia Tarsi, membro da equipe de presentes 20K. Então temos palestrantes, vamos ter a primeira Herbafest da história da Herbalife. Gente, pensa num dia que nós vamos comemorar. Pensa num dia que a gente vai se abraçar. Pensa num dia que a gente vai lá, cara, que incrível. E você, quando a gente está com a nossa galera, era bacana, sabe aqueles seus amigos lá do trabalho, os amigos da escola, do esporte, da igreja? Não importa. Já pensou, você está lá com a galera, com meia dúzia deles, com 10 deles, com todo mundo junto, querendo prosperar junto e crescer junto e desenvolver junto? Então, vamos montar nosso plano mental, quantas pessoas, nossas metas para esse evento, tá? E agora, puxando, o que nós vamos fazer? Eventos, temos no mês de outubro agora os STS, né? Como temos seminários, como temos apresentações de negócio online, nós temos tudo, tanto online, isso aqui são eventos presenciais, temos Passo Fundo, Camboriú, Balneário Camboriú, Curitiba, Porto Alegre, Chapecó, deve estar faltando alguma fly aqui, com certeza, Cascavel, tá? Temos aqui Maringá, temos vários lugares aqui. Então, gente, que nós temos eventos que é colocar. E nessa quinta-feira, agora, por que nós não vamos começar já quinta-feira, agora o avançado? Porque quinta-feira nós vamos ter uma mentoria com uma das pessoas que mais cresceu nesse negócio da Herbalife, cresce e está com uma organização impressionante. Ela é membro da equipe de presidente, 4 diamantes, falta só um para ela ir para o Clube Chairman, tá? Ela mora em Jundiaí, São Paulo, é uma grande amiga, uma grande parceira de negócio, é uma pessoa extremamente querida e tem uma sabedoria impressionante. Então, para quem é esse treinamento? É uma mentoria de todos que participam dos STS, que tem pacote do STS, tá? Ah, Antônio, mas ainda dá tempo de qualificar? Sim, dá tempo de qualificar. Se você falar com a pessoa do STS, você pode ter o seu pacote, tá? E ser cotista do STS. É a mentoria para essas pessoas que querem construir organizações através dos STS, trabalhando para os STS. Então, Carlota Batista, membro da equipe de presidente executivo, chefe 20K, quinta-feira, às 21 horas, no Zoom, nós vamos criar um grupo e vamos mandar para todos os coordenadores de STS para incluir os qualificados para essa mentoria.